Olá! O resumo de hoje será sobre pessoas sendo caçadas por bilionários. Sem enrolação, bora! O filme começa em um avião e a aeromoça servindo champanhe para um passageiro rico, quando um cara dopado sai de uma porta. Um velho pede calma a todos os passageiros e tenta acalmar o homem. Ele disse que é médico. A aeromoça então põe toalhas no chão, como o médico pediu, e o homem se deita. O médico então pede uma caneta, sugerindo que irá fazer algum tipo de cirurgia. Ele reage com uma garrafada e depois começa a ameaçar todos com o caco da garrafa, até uma mulher surgir e sapecar o olho dele com um salto. Um ou outro passageiro fica reclamando que o jogo nem tinha começado ainda. O velho deixa então o homem desacordado em um quarto com os outros e depois uma mulher acorda no meio do mato e o filme realmente começa. Preste atenção nessa moça, ela será bem importante lá pra frente. Ela percebe que está com uma mordaça e logo vê outra mulher de longe, fazendo uma bússola improvisada. A mulher então fica tentando manter contato de longe, mas logo que a outra percebe onde é que é o norte, simplesmente segue e deixa. Ela então vê um homem andando e o segue, e dá de cara com o campo aberto e outras pessoas como ela, com mordaça e uma caixa enorme no meio. Um deles se aproxima e pega o pé de cabra para abrir, mas os outros de longe acenam para dizer que é uma armadilha. Todos então fogem e ele tenta abrir. Todos então correm para pegar seu armamento, mas a loira vai com receio e acaba encontrando as chaves das mordaças no meio do campo. Eles mal têm tempo de se armarem e tirarem as mordaças e logo ouvem os tiros e correm para se abrigar. Quase me acertaram. Eu falei que ela ia ser importante. Merda. Eles notam que os tiros vêm de um morro. Uma moça então parte para dentro da floresta e acaba caindo em uma armadilha. O cara logo em seguida corre atrás dela e consegue tirar ela de dentro do buraco. E enfim eles fogem. Ou será que não? O outro se arrasta para a floresta e corre. Ele consegue chegar ao final do terreno e vê uma cerca. Outro sobrevivente surge e depois outro. Eles pulam a cerca, mas o último é pego por flechadas. Ele percebe que não ia conseguir e volta atirando em toda direção, sem saber de onde vinham as flechas. E no final ele cai e uma granadita sapeca cai perto dele. Por que não tá funcionando? Espera, você puxou o pino? Os outros chegam em um posto de gasolina com a lojinha, e só tinha dois velhinhos lá dentro, mas eles ainda estão paranoicos. Os velhinhos acham que é um assalto. Eles perguntam em que estado estão e pedem um telefone, e acabam ligando para o 191, número de emergência, e contam tudo o que tinha acontecido. Mas o cara da ligação tem dificuldade de entender, e disse que queria uma localização para poder mandar a polícia, e disse que vai mandar. A velhinha então, já mais séria, começa uma discussão sobre as armas com o cara, sobre a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, e tudo mais aquilo que você já conhece. E nisso, uma das sobreviventes já começa a passar mal e espumar pela boca. Meu Deus. E depois disso, os velhos ainda terminam de finalizar ela com a 12 rindo. Depois eles retiram o gás e armam o cenário novamente. Eles recebem uma chamada no walkie-talkie avisando que a bola de neve está indo no caminho deles. E desarmada, ela já entra toda desconfiada, sem responder perguntas igual Thomas Shelby. Bom dia. Posso ajudar? Me vê um maço, por favor. Os velhinhos perguntam uma coisa e ela responde outra. Já começa a imaginar que tá vindo coisa por aí. Ela pede um cigarro e fica um clima tenso com os velhos desconfiados. O vendedor entrega os cigarros e a moça pergunta em que estado eles estão. A velha fica desconfiada e põe a mão na arma, mas se acalma e responde: Arkansas. Daí ela sapeca os velhos tudo. Aqui já podemos ter uma ideia de quem é essa personagem. Cigarros no Arkansas só custam $6. Ela se abastece e sai, e ao ver um carro com placa do Arkansas, vai checar e descobre uma placa por baixo da União Europeia. Eu tive que pesquisar isso no Google para procurar, para descobrir, e pelo visto é uma placa da Croácia. Ela segue caminho e quando quase abre a porta percebe o genjutsu. Tinha um fio fino ligado a uma bomba. Logo depois ela ouve uma comunicação pelo walkie-talkies velhos e resolve se esconder no mato, para ver se um dos caçadores surge. E nesse momento passa um drone checando, porém alguém de longe derruba o drone. Ela consegue ouvir toda a conversa porque eles ainda não perceberam o que ocorreu e que ela está com o walkie-talkie. E vocês viram que tem alguns deles que não são lá muito inteligentes, mas agora eles percebem e desligam. Ela então vê o cara que derrubou o drone com um fuzil e fica aquele momento tenso até saber se um pode confiar no outro ou não. Ela acaba dando um sermão nele por ter derrubado o drone, porque agora eles sabem em que localização eles estão. E diz que vai seguir um trilho de trem que viu no meio do caminho, e o cara parece meio perdido e acaba seguindo ela também. No caminho, enquanto estão andando, o cara começa a falar da teoria da conspiração, sobre os caças pegarem as pessoas para caçar, estado de Vermont nos Estados Unidos, e pergunta pra ela se ela acredita. Você leu aquele artigo? Você acredita?
Aqui não é Vermont. Ela só disse que não estou em Vermont. E aí dá uma parada pra trocar o óleo, sapecando suavemente, como que não tá nem aí mesmo. Mas logo é interrompida pelo barulho do trem e se veste rápido para sentar no trilho e localizar de que direção o trem vem. Todos são muito lentos ou lerdos nesse filme, bobos, mas essa mulher deve ter algum treinamento. Vocês podem notar isso pela expressão do rosto dela. Ela então avisa ao Gary que o trem vai desacelerar na curva, para eles correrem e tentarem subir. Eles conseguem com dificuldade e já ouvem barulhos estranhos no vagão. Eles vão então checar armados e surgem refugiados aparentemente árabes, mas o Gary não acredita, ele acha que são atores. Até que então... eles ouvem o som do trem parando e som de soldados lá fora. A mulher entra logo em modo sério e esconde a arma, pede pro Gary esconder também, porque senão eles seriam mortos, se entregam. Quando a gente achava que não tinha como piorar a situação deles, vem isso. O Gary então tenta explicar aos soldados que eles são americanos. Estamos, mas eu sou americano. Americano, olha aqui. E eles vão pra longe para conversar entre si. Acho que não acreditaram, Gary. Depois dessa, o Gary já estava quase surtando. Mas o árabe fala que os refugiados eram reais. Só ele que era infiltrado. E os soldados também são reais, pra ele colaborar, pra ver se dá pra fugirem. Mas o Gary não se segura, fica puto e parte pra cima do cara. Acaba descobrindo uma granada na bolsa dele, tira o pino e põe nas calças do cara e corre. A mulher chega então em um campo de refugiados, sem notícias de Gary, sei lá, talvez sapecaram ele no meio do caminho, e é interrogada por 2 agentes. Eles perguntam se ela foi caçada como o outro cara que eles acharam, e traz o cara. E parece que agora, enfim, os agentes acreditam na história deles. O homem se chama Dom, e lança um monte de teorias sobre o que poderia estar acontecendo. Mas a mulher só quer sobreviver, ela não tá nem aí qual que é o motivo, só quer sair viva. Enfim, então, chega um representante da embaixada americana e eles foram resgatados. Dentro do carro, o cara da embaixada fala que vão acionar os militares e pergunta por que eles foram escolhidos para serem caçados, se eles acham que tinha algum motivo. E nisso a mulher já toma posição e mete o pé na cara do maluco, tirando ele do carro, enquanto o Dom e até eu ficamos sem entender nada que tá acontecendo. Depois ela toma o volante e dá ré no carro, sapecando a cabeça do cara. Quando chegam ao porta-malas, acham o Gary sapecado. O Dom pergunta como ela sabia, e ela responde apenas que estão todos mentindo. Eles também encontram um mapa suspeito, que não dá pra saber se é sério ou se é outra armadilha. Também depende se eles são burros querendo parecer espertos, ou se são espertos querendo parecer burros. Na hora não faz sentido, mas vai fazer daqui a pouco. Depois disso, eles conversam um pouco e a cena muda. São os caçadores perguntando sobre o Oliver, que ele tá demorando demais. Aí então rola uma conversa, e o engraçado é que todos eles são politicamente corretos. Só gostam de sapecar umas pessoas de vez em quando, né? Nada demais, quem nunca? Caras, Você disse caras? me desculpa, eu esqueci do gênero. Evitam todo tipo de termo que possa ser ofensivo a alguém. Um deles resolve sair do bunker improvisado para ir ao banheiro do lado de fora com uma lanterna no rosto. Um gênio praticamente, né? O cara é um gênio. Uma lanterna no rosto. Pelo visto, são bem amadores. Só tem um sargento do exército sendo assessor deles para evitar maiores riscos. Agora temos a resposta sobre a inteligência do pessoal. Oi, esse porco é seu? O sargento ouve um barulho e pede a todos que peguem as armas como no treino. Do nada, um porco entra por uma entrada e os ricos se desesperam e começam a atirar. E param para brigar ainda. Você atirou em mim. Mas não atirei, né? Oi, gente. Aí começa aquela trocação marota, 30 minutos de bala sem perder a amizade. O sargento vem devagar, mas é derrubado. A próxima é a da flecha. Ela erra e é sapecada com a própria flecha. A loirinha acaba sapecando todos e o último que tinha fugido é pego de sniper. O Dom então aparece. O Dom aparece e dessa vez a mulher deixa ele fazer perguntas a uma das ricas. E quando ele faz, ela atira na testa rápido. Mas que merda você tem na cabeça? Você tá com eles? E morreu. Por fim, ela tenta convencer ao sargento a entregar a posição da última mulher rica. O sargento tenta avisar ela que a mulher tinha treinado muito, por 8 meses, mas fica na dúvida e pergunta se ela tinha sido militar. Você foi militar? Foi. Na Afeganistão. E você? Guarda Nacional. Depois ela, na maior ironia, agradece a ele por ter protegido o país e... Valeu por proteger o país. Voltamos então a um ano atrás em uma reunião dos ricos. E tem um deles dando um sermão na Athena, porque as mensagens dela tinham vazado da mansão. E aí vem todo aquele papo, porque nem eles acreditavam que isso era uma conspiração. Já pensou que louco se esse filme aqui é só mais uma camada dessa história e existe um lugar desse de verdade e fizeram o filme só pra ninguém acreditar? Enfim, depois o pessoal quer afastar a Athena da empresa porque a ideia colou e começou a circular na net. E aí ela se irrita
e quer saber quem são os usuários dos fóruns que ficam espalhando essa história. Pois vemos um slide de uma apresentação de quem conseguir identificar dos fóruns, e aí quando chega na cena da loirinha sapecadora, a Athena se irrita pra caralho. Voltamos ao presente e a bola de neve chega na porta da mansão, e a Athena diz que ali tem um explosivo para ela largar a arma, para que assim a brincadeira tenha mais graça. Ao entrar na mansão, ela vê a foto da galera toda e dá para ter uma ideia de por que foram escolhidos. Ela encontra a Athena e a Athena tenta pôr dúvidas na cabeça dela, dizendo que o Dom não era culpado, mas ela fez a loira acreditar que o Dom era culpado. E estava? Talvez. Tá bom. E quem eu sou? Crystal May Chrissy. Mas vocês já notaram que ela não tá nem aí, ela tá só agindo no modo sobrevivência mesmo, não tá nem aí nem pra quem são esses ricos, só quer sair viva dessa merda. Caipira largou a escola aos 12 anos. A Athena descreve toda a história da vida da Crystal. A Crystal tá nem levando essa merda a sério direito. E a Athena já tá se irritando, dizendo que caçaram eles porque eles inventaram um boato, que na verdade era uma piada. E a loira diz, tá, mas agora vocês estão caçando de verdade. Então agora é de verdade. O próximo caçado será eu fazendo um resumo desse filme. Se eu sumir, vocês já sabem. Tô zoando. Ou talvez não. Enfim, a Crystal depois disse que ela só errou uma coisa, que ela pegou a Crystal errada. Mas você fez merda, moça. Você pegou a Crystal errada. Depois começa logo a meia hora de soco sem perder a amizade. Crystal acaba jogando ela pelo meio da lareira e rindo da situação. A Athena nem sabe com quem tá se metendo ainda, achando que é com qualquer uma. A Athena então depois pega um rifle, mas erra. Sobe as escadas, mas mal consegue recarregar o rifle. Consegue apenas ferir o braço da Crystal. A Athena acaba pegando uma lâmina de liquidificador e acertando a Crystal, mas ela resiste. E no final consegue usar a mesma lâmina para atingir a barriga da Athena. A Athena enfim percebe que não pegou a pessoa certa e dá uma falecida de leve. Você é a Crystal certa, não é? Não, senhora. Eu não sou. A Crystal ainda tá desconfiada, mesmo com tudo calmo, e aí vê um coelho, que só piora a situação, uma referência a Alice no País das Maravilhas. Mas depois ela cai em si e se sente aliviada. Come o lanche da Athena, usa um maçarico para cauterizar os ferimentos de leve, se veste, pega o champanhe e ainda sai com o cachorro da Masdame, usando o salto e tirando onda. Depois ainda chega no avião armada e os comissários apenas obedecem com medo. Enfim!